Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. O episódio de hoje, Joana chamou de Jesus e Alegria. Para falarmos sobre alegria, é imprescindível passarmos pela tristeza. É a tristeza que costuma nos roubar os momentos de alegria, ou quando a tristeza está presente, dificilmente a alegria encontra espaço. Esse é o senso comum, isso é o que nós costumamos dizer, essa é a forma de pensar mais automatizada que temos. E nas nossas reflexões de hoje, nós vamos questionar isso. Será que realmente essas duas emoções, pelo menos filosoficamente, não podem conviver? Não podem nos ocupar ao mesmo tempo? Então, para pensar a respeito disso, eu gosto sempre de fazer essa primeira parte, essa introdução, aquecendo nossos motores, alongando nossos músculos, pensando um pouquinho a respeito dos conceitos que depois Joana vai trabalhar com a gente. E para a gente pensar sobre a tristeza que se opõe, que está em oposição no senso comum à alegria, eu trouxe aqui uma reflexão a partir da mitologia. Na mitologia, nós temos muitos deuses. Alguns deuses personificam aspectos de que para o ser humano são negativos, desagradáveis. A gente chama os aspectos sombrios da personalidade humana, do psiquismo humano. Nós temos, por exemplo, Nix, que é a deusa da noite. E nós temos Érebo, que é o deus dessa escuridão, o deus da sombra, o deus das trevas. A gente sabe também que na psicologia nós estudamos a mitologia sempre como se estivéssemos mergulhados não nesse mundo de deuses que competem com o nosso Deus Criador, mas são entidades divinas que personificam aspectos da psique humana. Então, todo esse panteão de deuses, todo esse Olimpo, na verdade, representa a nossa própria psique, somos nós. É como se estivéssemos andando dentro da nossa própria casa. E esses deuses diversos, eles mostram para a gente, eles possibilitam que a gente fale a respeito da gente mesmo, de partes nossas, de lados nossos, como se tivéssemos muitas subpersonalidades, ou o que a gente chama mesmo de aspectos da nossa psique, forças arquetípicas que nos movimentam, que somos nós. Então, quando nós falamos da deusa Nix, que é a deusa da noite, é como se estivéssemos falando do nosso lado noite. E aí a gente pode simbolizar o que a noite representa, o que que você sente na noite, o que que a noite possibilita, o que que a noite impede, e tudo que a gente conseguir refletir, nós estamos falando da gente mesmo. A noite, para mim, quer dizer um lugar mais sossegado, quer dizer um aspecto mais solitário. Então, eu estou falando do meu lado noite. Quando eu gosto de ficar sozinha, quando eu me recolho, quando eu fico mais meditando, reflexiva. Ah, não, noite para mim é horripilante, a noite carrega sustos, eu tenho medo da noite. Ah, então esse meu lado escuro, eu temo esse lado escuro, ele me assusta. Então a gente vai simbolizando e se conhecendo a partir da simbolização, da reflexão em torno desses deuses. Então, nós temos aí Nix e nós temos Érebo. Érebo. Érebo, ele é essa escuridão, essas trevas. Aí a gente pode dizer nossos aspectos sombrios, aquilo que eu quero esconder, aquilo que eu não admito ter, aquilo que eu reprimo em mim e que eu não deixo ninguém descobrir que eu carrego, ou às vezes que nem eu sei a respeito de mim mesmo, que está tão escondidinho
que me aterroriza tanto que eu deixo ele lá embaixo, num porão bem escurinho. E por que eu estou trazendo Nix e Érepo? Porque existe uma deusa que a gente chama de, não sei se é deusa ou deus, Oisus. Não é muito conhecido, eu também não conhecia. Nessa pesquisa para essa aula que eu descobri esse deus. E esse Oisus, ele é filho, por alguns autores, ele é filho de Nix. Para outros autores, ele é filho de Érebo. De qualquer forma, ele nasce desse lado sombrio, assustador, escuro, escondido. E que Deus é esse, Oisus? O Oisus é o Deus tido, é como se fosse, não é bem um Deus, é um daimon, que é uma força espiritual, um espírito, como se fosse algo que ainda que nos leva, que nos influencia. E essa entidade, Oisos, representa para a mitologia grega, representa a angústia, a miséria e a tristeza. Chegamos na tristeza. Então, pensando lá na mitologia, que são aqueles nossos ancestrais que estavam estudando a psicologia, a psique, que estavam tentando se descobrir, conhecer o ser humano, lá atrás, há milhares e milhares de anos, eles simbolicamente entenderam que a miséria, a angústia e a tristeza eram filhas da escuridão, das trevas, do lugar escuro, amedrontador. E a gente se pergunta por que será? Por que será que para nós, seres humanos, a tristeza é negativa, a miséria, a angústia, a gente olha como se fossem aspectos que a gente gostaria de evitar, aspectos negativos que nos deixam desagradados, que nos fazem mal. Porque se nós formos para esse caminho, então a gente poderia concluir que tristeza, miséria, angústia e outras tantas personificações sombrias do aspecto da psique humana são do mal, não deveriam existir. A gente deveria fugir, escapar deles. Mas aí a gente se pergunta, mas tudo não é construção divina? Deus não permite que exista a noite e o dia? Deus não permite que exista a saúde e a doença? Por que que nós sempre interpretamos a noite, a solidão, a miséria, a tristeza e a angústia como algo que deu errado no sentido de que não deveria existir? Como é que a gente saberia, como é que a gente evoluiria enquanto seres humanos se a gente não conhecesse as misérias, a angústia e a tristeza? Sim, elas são passageiras e estão relacionadas com o nosso grau de evolução. Quando nós chegarmos a sermos esses deuses com letra minúscula, quando tivermos consciência cósmica, quando estivermos na categoria de mundos puros, lá onde vive Jesus, certamente miséria, angústia, tristeza não farão parte da nossa vida no sentido de não gerarmos mais isso, porque já seremos perfeitos. Mas isso faz parte do nosso grau de evolução com um propósito. Não é à toa. Não é porque nós somos do mal que a gente gera isso. É porque nós somos imperfeitos, somos seres humanos em evolução e precisamos. Lembra lá da história de Buda, daquele príncipe que viveu trancado num palácio, porque seu pai não queria que ele conhecesse as misérias do mundo, não queria que ele conhecesse dor, não queria que ele conhecesse velhice, não queria que ele conhecesse sofrimento. Então trancou ele num palácio para que ele e não permitiu que nunca nenhum doente passasse por ele, nenhum velho passasse por ele, nenhum miserável passasse por ele, porque não queria que ele descobrisse que existia isso. E ele não se torna uma pessoa completa, algo falta nele, a alma dele pede. E ele então sai, rompe com esse lugar de proteção e vai viver e se ilumina e se torna Buda. E ele se torna Buda e descreve todo um caminho da iluminação, que é justamente vencendo o temor ao sofrimento.
Ele prega o desapego da expectativa de não sofrer como caminho para a libertação. Então, é mais ou menos isso que a gente está tentando trazer aqui nesse início. Muito do que para a gente é ruim em termos, eu ando muito triste porque está acontecendo alguma coisa muito trágica na minha vida, eu sou uma miserável, me falta isso, aquilo, aquele outro, eu vivo angustiada porque estou passando por uma. É nossa interpretação disso que faz com que isso seja tão pesado, que faz com que a gente se sinta fracassada, como se a gente tivesse feito tudo errado. Lógico, a gente não fez. A gente errou para passar por isso, a gente sabe que existe uma balança que vai se equilibrando. E conforme eu vou gerando, eu gero a minha vida, e conforme eu vou evoluindo, eu vou gerando mais luz, mais saúde. Mas eu só consigo escolher gerar luz e saúde porque um dia eu tive contato com a dor, com a desgraça, com a doença, com a sombra. Se eu não conhecer a sombra, eu não sou capaz de identificar a luz. Se eu não sei o que é estar doente, eu não sei identificar o que é ter saúde. Alguém que só tem saúde nem consegue entender o que é alguém em sofrimento por uma doença. Quantas vezes a gente diz assim, a gente escuta hoje falar, porque lá antigamente, né, algumas décadas atrás, quando alguém falava assim, fulano está com depressão, a maioria dizia assim, que depressão, isso é falta de trabalho, isso é falta de ocupação, isso é falta disso e daquilo. Até a gente viver a década o século da depressão e da ansiedade. Quando todo mundo começou a sentir, a gente olhou com mais respeito à depressão. Nada como você ter passado por uma depressão para entender o que que é. Enquanto eu não passei por aquilo, eu não sou capaz de avaliar. Como é que eu vou ser um espírito de luz perfeito se eu não conheço o que é o lado escuro da vida? Se eu não conheço a dor de alguém, como é que eu ajudo? Eu sou capaz de ajudar muito mais quando eu passei por aquilo que eu vejo e observo o meu irmão. Não é à toa que Jung dizia que a gente só leva alguém onde a gente já foi. Quantas vezes a gente nos falta empatia? Por que nos falta empatia? Porque nós estamos diante de algum assunto, em algum tema, que a gente nunca experimentou. Nós não somos capazes de avaliar. Às vezes também a gente diz assim: olha, você está passando por essa situação, eu nem posso imaginar, porque eu nunca passei. É verdade. Ou às vezes a gente diz assim: imagino o que você está passando. E a pessoa pode dizer assim: porque você já esteve aqui? Não, então você não é capaz de imaginar. Então é disso que a gente está dizendo. Nós estamos falando que, por mais que nós interpretemos a tristeza, a miséria, a angústia e outros tantos aspectos que nos amedrontam, ainda que a gente interprete isso como, ai, que pena que aconteceu, não deveria ter acontecido, eu estou pagando os meus pecados, isso deu errado, não era para ser. Na verdade, é como se eu estivesse falando assim, se eu pudesse escolher, eu evitaria isso. Se você pudesse escolher e evitasse, você não cresceria. Não tem como a gente escapar no nosso grau de evolução de conhecer os aspectos negativos e sombrios da vida. Se eu não os conhecer, eu não cresço. Eu preciso ter contato, eu preciso entender, porque eu preciso que isso seja assimilado pelo meu espírito. O meu espírito precisa ter experiências para ele poder saber do que ele está falando. Então, Jesus já tinha superado tudo isso, por isso que ele conseguiu voltar e ser luz nas nossas vidas. Porque cada vez que ele olhava para um que faliu num aspecto, no outro aspecto, no outro aspecto, ele sabia do que ele estava lidando, com o que ele estava lidando. Então, ele sempre teve esse olhar amoroso e generoso, porque ele conhecia as sombras que nos visitam ainda, que nós carregamos ainda. Então, quando nós falamos de alegria, a gente tem aqui ainda na Terra essa expectativa de que a gente tem que estar alegre, a gente quer alegria, a gente precisa de alegria. Se você não está alegre e deu alguma coisa errada, se vira aí, sai logo desse lugar. E, no entanto, se a gente pudesse escapar, a gente escaparia e a gente não faria um bom negócio. É muito melhor negócio se a gente puder
ter as experiências negativas para se transformar por meio delas. Então, é nossa interpretação da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza e da miséria que precisa ser revista. Não estou dizendo para a gente fazer uma ode à tristeza, vamos fazer uma apologia, todo mundo triste. Não estou convidando todo mundo a deprimir, mas estou convidando a mudar as lentes, olhar de um outro jeito para aquilo que nos é desagradável, entendendo que aquilo tem um propósito em minha vida. Deus tem a sua pedagogia divina, e na pedagogia divina de Deus, nós precisamos conhecer e superar tanto aspectos positivos e agradáveis quanto os negativos e desagradáveis. Todos têm um propósito em nossa vida. A emoção, ela é natural, ela é um reflexo do como nós nos comportamos diante de estímulos. Tem estímulos que provocam em mim emoção de medo, tem outros estímulos que provocam em mim emoção de alegria, e por aí vai. Todos são naturais, todos são úteis e necessários. Imagina se a gente fosse um ser humano que só ficasse alegre. Percebe que falta um lado da vida? Seríamos robôs. A beleza do ser humano é isso, é que a gente alterna emoções. A gente conhece os dois lados. A vida é feita por esses dois polos e ela acontece sempre entre as polaridades. Se a gente falar, eu quero só o lado legal da vida, eu vou ficar polarizada. E a gente sabe que a polarização não é equilibrada, não é saudável, não faz bem. Então, para a gente falar de alegria, é interessante a gente pensar a respeito da tristeza e o quanto que a tristeza é pedagógica na nossa vida, o quanto ela nos faz alcançar níveis de consciência que a gente não iria se não tivesse passado pela dor, pelo sofrimento que passou. Quantas vezes em estado de tristeza nós temos insights, a gente muda o ponto de vista, a gente enxerga diferente, a gente se torna mais empático, justamente porque eu estava sofrendo de tristeza. Isso me modificou. Então, ela é, sim, pedagógica em nossa vida, mas a gente não gosta dela. E quando a gente tem chance, a gente cria sempre coisas para estar alegrinho. Eu lembrei, quando eu estava pensando sobre essa aula, eu lembrei da história que a gente hoje está bem na moda, né? Que é a história da happy hour. Todo mundo conhece a tal da happy hour. E essa happy hour, ela vem justamente como se fosse assim, ó, ai, no momento que eu posso escolher, ou seja, eu sofri o dia inteiro de trabalhar, porque para mim sofrimento trabalho ainda é sofrimento, e isso daria uma outra aula para refletir, por que que a gente ainda entende a ocupação, o esforço, a disciplina como punição. Então a gente faz a happy hour porque é o momento que agora eu posso escolher. Eu encerrei o meu dia, pronto. Agora eu não tenho mais o dever de bater cartão, de fazer minha atividade, de cumprir minha obrigação, minha responsabilidade. Eu acabei, encerrei o meu expediente, a minha jornada. O que que eu escolho? Eu escolho isso, happy hour, que tem a ver com o quê? Tem a ver, Cris, com ir para um teatro, assistir uma peça culta. Não, não é isso que a gente escolhe, não. Ah, tem a ver a happy hour com ir para o templo, para a igreja, para estar em conexão com Deus. Não, 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 não. Também não é isso happy hour, não. Ah, já sei. Tem a ver com ir para casa, conviver com a família, conversar com o vô, escutar as histórias do vô, sentar para jogar memória com o seu filho. Não, também não é isso happy hour. O que que é a tal da happy hour? Tem a ver com bar, tem a ver com bebida, tem a ver com comidinhas gostosinhas, tem a ver com risadas, tem a ver com fraternização entre pares. E aí, se a gente pudesse, então, escolher depois de uma jornada de trabalho esforçado, a gente escolheria isso. Ir com os amigos, beber, comer, rir. Então, para a gente perceber o quanto a gente ainda é infantil em termos espirituais, o quanto a gente ainda lê os lados difíceis da vida como se a gente pudesse, se a gente pudesse escapar deles, a gente escaparia e não cresceria. Porque se Deus falasse, tá bom, humanidade, eu deixo vocês escolherem quais emoções vocês querem. Ninguém ia falar, não, eu entendo que a tristeza é boa.
Eu entendo que a tristeza me faz crescer, Deus. Pode deixar a tristeza comigo. Quem falaria isso da nossa humanidade? Não, Deus, eu entendo que a angústia me tira do lugar, eu entendo que a depressão me faz ir para lugares internos que eu não iria se não fosse obrigada. Quem diria isso? A maioria de nós falava, uhul, agora eu posso escolher, eu só quero uma, alegria. Quero estar alegre o tempo todo. E a gente passaria uma vida inteira, vou dizer que não tem crescimento, porque Deus é tão perfeito que ele consegue promover oportunidades de crescimento em todas as circunstâncias, mas certamente seria um crescimento muito lento. Se eu falar para uma criança, olha, criança, não vou te deixar ir para a escola, ter que fazer disciplina, ter horário para chegar, horário para sair, horário para recreio, horário de tarefa. Não, 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 esquece. Você vai passar o dia inteiro brincando do jeito que você quiser, na hora que você quiser, comendo o que você quiser. Ela não vai crescer? Ela vai. Ela não vai aprender? Ela vai. Criança, a gente aprende com qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Não se compara com uma vida planejada, com uma rotina programada. A saúde não vai ser tão boa porque vai comer só o que quer. Não vai desenvolver o que um processo de educação promove, ainda que eu tenha todas as minhas críticas ao sistema da educação atual. Mas é isso. Se Deus deixasse a gente vir para a Terra e falasse, tá bom, vai, o que que vocês querem viver na Terra? Só teria gente linda, famosa, rica, né? Com milhões de seguidores. A gente só teria isso, com mil prazeres. Ninguém escolheria. Ah, não, eu prefiro ir. Eu quero enfrentar essa vez uma vida de dificuldade de saúde. Quero ver como é que eu lido com dores corporais, com sempre a possibilidade de uma morte precoce, eu tendo que conseguir arrastar mais um pouco. Como é que é ter essa experiência? Então, um espírito mais infantilizado não entende. Por isso que a gente sabe que nós temos anjos da guarda. Para dependendo do grau da nossa evolução, a gente não escolhe muito. A gente participa pouco dessa programação, porque senão a gente evitaria a tristeza, a miséria, a depressão e todos esses companheiros delas. Então, quando a gente vai falar de tristeza, a gente precisa lembrar que ela é pedagógica, como todos os outros aspectos, que ela tem um propósito, que ela faz parte do plano divino e que muitas vezes é na dificuldade que a gente mais cresce. Se a gente souber aproveitar, é a maior possibilidade de crescimento é quando a gente está passando o nosso aperto, os nossos apertos aqui na Terra. Mas, Joana, eu trouxe um trechinho de João, do Evangelho de João, que eu gostaria de ler para vocês, que é bonito, porque ele também tem muito a ver com. Ele faz um resumo do que a gente vai falar hoje. Então, João diz assim: assim também vós, agora, olha, ele está explicando isso que a gente estava falando. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez, né, tipo futuramente, vos verei, e vosso coração se alegrará, e vossa alegria ninguém vô-la tirará. Que é a de Jesus. Vai chegar um momento em que a gente vai ser pacificado. Não quer dizer que a gente não vai ter contato com o lado desagradável. Jesus veio para a terra. Jesus veio para a terra. Jesus viveu as emoções observando o nosso sofrimento. Mas ele não era tomado pelo sofrimento. Ele não era possuído por esse aspecto negativo. Ele estava sempre centrado em si. Ele estava sempre equilibrado, vivendo as emoções alternadas, mas sem se perder nelas. Então, o que que nas palavras de João, o que que nós estamos aprendendo? Hoje, verdade, a gente vive tristeza, mas vai chegar um dia que ele vai nos ver de novo, ou seja, vamos nos encontrar futuramente, e aí você vai ter uma alegria que ninguém vai tirar de você. Jesus tinha uma alegria que ninguém tirava dele. Não quer dizer que ele não teve momentos de tristeza. Então eu volto naquela pergunta primeira. Será que é possível ter alegria e tristeza juntos? Ah, não, ou você está alegre ou você está triste. Então a gente começa a questionar. Jesus tinha uma alegria que era ponto pacífico para ele. Nunca Jesus vai perder essa alegria divina que nós estamos falando, que não é a nossa do happy hour que a gente vai beber, e encher a cara. Então Jesus estava sempre alegre. Isso não queria dizer que ele não poderia ter mudanças de humor.
ter piedade desse, ter compaixão daquele, né? E apontar o erro daquele outro. Então, Jesus tinha uma dinâmica de vida emocional. Mas essa alegria de viver que faz parte de uma satisfação de quem entende o valor da vida, isso ninguém rouba. Então, é possível, em alguns momentos, a gente estar muito triste, por exemplo, com uma perda, e ao mesmo tempo estar com um sorriso no rosto. E alguém pode falar: o que que você está sorrindo? Você é louca? Você está aí passando por uma perda e você está com um semblante, aquele sorriso Mona Lisa, né? E aí você pode dizer: sim, eu estou com esse sorriso porque é um sorriso de aceitação, é um sorriso de compreensão do que está acontecendo, de gratidão a Deus por Ele estar comigo nessa hora. Não quer dizer que eu não estou triste. Mas eu não preciso, estando triste, me acabar de chorar. Eu até posso fazer isso também, nada, nenhum problema. A gente deve viver a emoção. Mas se a gente ver alguém triste e com semblante de pacificado, não necessariamente ele está indiferente, frio. Pode ser que ele seja já maduro o suficiente para conseguir viver essa emoção pacificadamente. É difícil da gente entender, mas a gente vai elaborando e as coisas vão indo para o lugar. Pode ser que muitas vezes eu evite e reprima a emoção. Outras vezes pode ser que eu já consiga integrar a emoção. Então eu estou vivendo uma coisa muito difícil e ao mesmo tempo eu estou alegre por outras tantas que estão acontecendo na minha vida. Às vezes a gente vive isso. Às vezes a gente vive um momento em que alguém muito querido desencarna e ao mesmo tempo alguém muito querido chega e reencarna. E eu, naquele momento, tenho esse misto de emoções. Um lado meu está entristecido de saudade, outro lado meu está exultante por uma nova vida que chega. As emoções, elas participam umas das outras. A gente não precisa ser polarizado e dizer, se essa desgraça aconteceu na minha vida, a minha vida inteira é uma desgraça. Eu não sou capaz mais de ser alegre em nenhum momento porque isso aqui aconteceu. E a gente acaba misturando, contaminando a vida inteira por um momento, uma situação, por mais difícil que ela seja. Então, vale a pena a gente pensar e mergulhar nas reflexões a respeito de emoção, para a gente se conhecer. Não é tão preto e branco como a gente fala, ou você tá alegre ou você tá triste. Você tá triste porque você perdeu alguém, tem que ficar triste mesmo. Não é tão simples assim. As coisas são um pouco mais elaboradas e vale a pena uma reflexão. Mas, Joana de Ângeles, no nosso trecho, no nosso texto de hoje, ela vai nos falar da tristeza patológica. Eu fiz toda essa introdução defendendo a tristeza como emoção natural, mostrando o quanto ela é pedagógica e ela nos tem um propósito em nós, que é fazer a gente enxergar o que a gente não enxergaria se tivesse tudo bem, é convidar a gente à superação, é mostrar para a gente aspectos da gente mesmo. Então, eu fiz toda essa defesa da tristeza. Mas não é dessa tristeza natural, pedagógica que Deus permite que exista em nossa vida que Joana vai falar. Joana vai falar da tristeza patológica, que é aquela que a gente se entrega, cruza os braços, se põe de vítima e de coitado e fica lá esperando, sabe-se quem aparecer. Então, Joana vai falar para a gente de quando a gente remoe a tristeza e não deixa ela embora. Porque a emoção, qualquer emoção, ela é passageira. Ninguém fica com uma emoção para sempre. Ela é, em termos neurológicos e fisiológicos, ela tem um pico e depois ela passa. A gente vive com emoções se alternando. Então, se eu não resistais ao mal de Jesus, é isso também. A gente não fala calma, respira, espera, vai passar. Chico não falava, tudo passa, alegria passa, tudo em termos de picos emocionais. Não estou falando daquela alegria de viver, que é um estado de alma que a gente acabou de falar, que Jesus tem. Estou falando aqui do nosso grau de evolução, quando a gente tem picos de emoção. Todas as emoções são passageiras. Ai, levei um susto, meu coração disparou, que morri de medo. Eu não vou ficar morrendo de medo pro resto da vida. Daqui a pouco eu esqueci do medo que eu tive. Nossa, alguém fez aquilo pra mim, eu fiquei com uma raiva que eu queria pegar pelo pescoço. Eu não vou ficar assim pra sempre, a não ser que eu fique remoendo, ressentindo. A emoção tá passando, eu falo, volta aqui. Aí eu penso tudo de novo, na desgraça, na raiva, e disparo um novo pico de emoção em mim. Eu provoco.
Tem a primeira emoção que surge espontaneamente, que eu não vi, aconteceu alguma coisa, eu fiquei com raiva, aconteceu alguma coisa, eu fiquei com medo, aconteceu alguma coisa, eu fiquei com tristeza, aconteceu alguma coisa, eu fiquei alegre. Essa foi natural. Me pegou, alguma coisa aconteceu, estimulou a emoção surgiu em mim. Essa é natural. Ela vai passar e eu vou poder continuar a minha vida e fazendo outras coisas. Eu devo aprender com ela, pensar a respeito dela, analisar a emoção, expressar a emoção. Pronto, passou. Mas a maioria das vezes a gente fica ressentindo. A gente provoca tudo de novo, porque já passou, mas eu evoco. Eu fico lembrando o que a pessoa falou, eu fico lembrando o que eu senti, aí volta a emoção. De novo outro pico, de novo outro pico, de novo outro pico, eu vou criando conflito. Eu vou criando uma história a respeito daquilo. Então, nem toda vez que alguém me ofende, necessariamente eu vou criar um registro no meu inconsciente de um conflito com alguém porque me fez, me ofendeu. Se eu deixar passar, fui, falei, não falei, chorei, escrevi uma carta, orei para Deus, apliquei Ho'oponopono, seja o que for. Passou, passou. Isso não fica em mim. Isso vem, trabalha em mim o que precisa trabalhar e vai. Agora, se eu ficar, daí eu contei para um, eu contei para outro, daqui 3 meses eu contando a história, daí eu nunca mais posso ver olhar na cara daquela pessoa. Eu estou criando uma história, eu estou escrevendo lá no meu inconsciente e estou gerando um registro que vai ser para mim um conflito. Eu vou gerar um registro de conflito porque eu escolhi ficar presa naquilo. Então, não resistais ao mal, é deixa o mal passar. Ele vem, ele provoca, ele te derruba de costa, você acerta o que precisa acertar, aprende o que precisa aprender, se posiciona onde precisa se posicionar e pronto. Aquilo ficou, ficou, aquilo passou. Então, a tristeza patológica é aquela que eu não deixo passar. Eu fico alimentando. Eu fico contando a história, eu me ponho de vítima, eu falo 1000 vezes a mesma coisa. Eu não quero que ela vá embora. Ela é um troféu para mim. Eu quero a atenção do mundo, porque afinal de contas, olha o que eu estou passando. Então, eu escolho de alguma forma ser triste. É dessa tristeza que Joana vai nos falar. Vamos lá, então, vamos começar. Jana diz. Jana já começa falando sobre Jesus. Jesus apenas uma vez deixou-se vestir de tristeza e de amargura. No Getsemane, quando ele velava, ou só ele velava, os amigos ali próximo dormiam, embora aquela fosse uma hora decisiva, o pré-final, e o permitiu por piedade para com os companheiros invigilantes que não se davam conta da gravidade do momento. Bom, Jesus está naquele momento em que ele sabe, Jesus já sabia o que viria pela frente, os discípulos não. Então Jesus vai ter com o Pai, como ele sempre ia, ele subia lá no monte e ficava sozinho orando. E ele diz assim, ele estava se preparando para esse momento, era um momento decisivo. E ele pede uma proteção especial para os amigos. Ele diz assim, ele escolhe 3 desses discípulos e fala: "Vocês vão ficar aqui, não deixa ninguém subir e fique em oração junto comigo." Então ele nunca tinha pedido isso. Fique em oração, velem por mim, velem comigo. E ele sobe. Aí ele desce, os 3 estavam dormindo. E ele fala: "Vocês dormiram, eu pedi para vocês acordarem." "Ah, a gente acorda, acorda. Por favor, velem por mim." Jesus sobe pela segunda vez. Jesus desce. Eles estavam dormindo. Jesus de novo diz, é como se Jesus falasse: "Presta atenção, vocês não estão vendo que eu estou dando sinais? Tem alguma coisa muito forte para acontecer. Vocês não são capazes de prestar atenção que eu estou diferente? Eu estou requisitando de vocês algo maior do que eu sempre peço. Por favor, velem por mim." E Jesus sobe pela terceira vez. Quando Jesus desce, eles estavam dormindo. E Jesus fala: "Pronto, agora chegou a hora." E Jesus se entristece ali. E não é uma tristeza de quem estava desesperado no sentido de, ai, acabou o mundo, cadê, o que que vai acontecer? Jesus sempre estava muito seguro. Mas não, mas ele tem emoção, Jesus tinha emoção, ele era um ser humano encarnado, reencarnado. Então ele acessa essa tristeza, era uma tristeza, não era nem tristeza de revolta, nem de medo, nem de inconformação. Era uma tristeza de um lamento original. Era Jesus lamentando, lamentando a imperfeição humana, lamentando que a gente precisava daquela experiência triste que aconteceria na sequência, que seria a crucificação, que só aquilo que nos abalaria
ponto da gente realmente mudar a nossa história, tendo a história sendo contada antes e depois do Cristo. A gente precisa, tá vendo como a gente precisa de uns abalos tristes para a gente mudar de rota? A humanidade, ela mudou a rota, ela estava indo para um caminho, veio Jesus, a gente, né, ajustou ali o nosso GPS por meio de uma grande tristeza. Então, Jesus, Joana lembra, Jesus trouxe essa tristeza natural, que era esse lamento, que é esse olhar paterno que ele lançou para os discípulos e para toda a humanidade na figura dos discípulos. Ela continua, ó, essa nostalgia deprimente que te aliena, que é diferente daquela sentida por Jesus e consome, é a adversária cruel. Então, Joana vai falar dessa outra tristeza, que não é aquela sentida por Jesus, natural. É uma tristeza deprimente que te aliena e consome, é a adversária cruel. A que te entregas livremente, sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio à medida que lhe cedes espaço. Então, o que que Joana está dizendo? Essa que Jesus sentiu, ela passou. Jesus sentiu, olhou, se enterneceu, lamentou, que situação, que pena que precisa disso, mas precisa disso, vão para frente. E foi. E enfrentou, e saiu daqui realizado, porque cumpriu sua missão. O que Joana está dizendo é essa outra que nos aliena. Ah, eu não quero escutar ninguém. Aí alguém vem. E se a gente fizesse, isso daí não funciona. Sabe quando a gente fica cego, a gente não quer ninguém? Essa, tô alienada. Fico alimentando, isso me consome, ou seja, eu instalo em mim uma adversária cruel. É uma adversária cruel porque ela vai me consumir e eu vou abrindo espaço para ela. Isso que é triste. Eu é que permito que essa tristeza que me paralisa, que me revolta, que me vitimiza, e ela vai me consumindo, ela vai me dominando, ela vai me encharcando, eu vou adoecendo, eu vou me alienando, porque eu escolhi não deixar ela sair. Volta aqui, tristeza. E eu conto de novo a história, eu me ponho de coitado, e o mundo é cruel comigo, e eu vou ficando a figura da tristeza. Alguém olha pra mim e enxerga a tristeza, igual a personagem lá do Divertidamente, aquela animação. Então, Joana tá dizendo isso. Quando eu não deixo ela passar, eu não vivo ela só no momento dela, e eu insisto que ela fique morando em mim, eu estou me alienando e estou abrindo espaço para esse adversário que vai me dominar, vai me adoecer. Porque eu ficando polarizada na tristeza, eu perco a chance de viver outros tantos aspectos da vida. É uma escolha infeliz nossa. Joana diz assim: seja qual for a razão, fundamentada em acontecimentos atuais, deves transformar em bênção que te convida à reflexão e não ao desalento. Problemas todos os têm, com um imenso universo de apresentação. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta para o progresso. É o que a gente estava falando antes da pedagogia divina. Se a gente não tivesse esses problemas, nós não nos motivaríamos para a luta e, por consequência, não geraríamos progresso. Então, seja qual for a razão, nós devemos sempre lembrar de ajustar as nossas lentes para enxergar a situação difícil, problemática, como escola, como uma aula difícil de entender, mas que precisa ser tida, que precisa ser experimentada, que precisa nos avaliar. Então, se a gente lembrar de ajustar as lentes, a gente não vai ficar nessa atitude passiva, vitimista, pessimista. A gente vai enfrentar com energia. Eu estou muito triste, mas eu estou também muito com energia. Eu estou muito triste, eu estou me acabando de chorar, ainda assim estou de pé e vou fazer o que precisa ser feito, e vou ajustar o que precisa ser ajustado, e vou mudar o que precisa ser mudado, e ninguém vai me derrubar. É essa força que me faz movimentar, que precisa continuar existindo. Mas a gente tem esse costume de que uma vez que está visitado pela tristeza, se entrega. Ai, se joga. Não, então não sai mais daqui. Por quê? Eu posso estar chorando e trabalhando ao mesmo tempo. Eu posso estar lá me debulhando em lágrimas e lutando e tentando. Essa energia que precisa acontecer, ela não deixa a gente cair na alienação e nem na passividade, na vitimização. Não é porque eu estou triste
que eu me entrego, me jogo no sofá e não tomo mais banho e não vivo mais. Isso é atitude infantil. É como se a gente falasse: ah, é Deus, você vai fazer isso para mim, também não brinco mais. Se você vai me deixar triste, também não me esforço mais, também não brinco mais. É infantil da nossa parte. O maduro, a pessoa madura é aquela que fala assim: ih, Cris, o que que você tá passando? Pois é, o negócio aqui tá difícil, viu? Olha, mas eu tô indo, eu continuo me responsabilizando por mim, eu continuo arranjando força, eu peço ajuda, eu oro a Deus, eu estou em ação, eu estou em movimento. Continuo sentindo a dor, continuo sentindo a tristeza e não me deixo abater. Não me entrego, não me alieno. Continuando com Joana. Essa tristeza pode resultar de dois fatores, entre outros. Ela vai falar um pouco dessa origem patológica da tristeza, não a natural que a gente vai sentindo conforme vai vivendo, mas essa que me prende, que me aprisiona, que me escraviza. Ela tem duas origens: reminiscências do teu passado espiritual, ou seja, eu acabo tendendo a agir como eu já agi no passado. Então, como lá atrás, se eu ficasse triste, eu me entregava e me alienava, agora eu tendo a fazer isso. Então, ou é herança de mim mesma do meu passado, ou perturbação com repercussão obsessiva. Ou esses coleguinhas obsessores que querem me atrapalhar ficam me alimentando. Ah, Cris, você tá muito triste, não vai trabalhar hoje. Ah, você é uma pobre coitada, fica aí, não precisa nem comer. Porque, olha, essa vida não merece ser vivida e ficam me alimentando com essas ideias pessimistas, né? Joana diz: no primeiro caso, reminiscência do passado, herança de mim mesma, as impressões pessimistas devem ser eliminadas, alijando-as do inconsciente sob pressão de novas ideias, agradáveis, positivas, que te cumpre cultivar, e insistindo em fixá-las nos painéis mentais. Então, Joana está falando o seguinte: ó, toma consciência, pensa a respeito, analisa, elabora, lida, enfrenta e vai. Não fica lá presa nela. Então, se você tem alguma coisa, ah, eu tenho uma tendência à tristeza, então tá bom, vamos pensar a respeito. Traz a consciência, toma consciência. Será que tem motivo nessa vida? Não tem. Se não é dessa vida, então eu não vou ficar carregando isso. E aí se posiciona, procura ajuda, se mexe, traz dinamismo, movimenta, enfrenta. Então, separa bem. Não tem motivo dessa vida. Eu estou exagerando, eu estou dramatizando demais, não vou. Chacoalha a poeira, dá a volta por cima. Arranja um jeito. Vai mais para o centro espírita, conversa mais com os amigos, põe uma música que você gosta, vai fazer leituras diferentes para te tirar daquele estado mental. Se mexe, não deixa isso se instalar. Isso no caso das heranças do passado. O que que Joana está propondo? Areja a sua casa. Se a sua casa está com muito entulho de vidas e vidas, areja, abre as janelas, faz coisa nova, ideias novas, pensamentos novos, atitudes novas. E na segunda hipótese, que é a do obsessor, a hospedagem mental e emocional de entidades desencarnadas, malévolas, ocorre porque encontram sintonia nas tuas faixas psíquicas, estabelecendo contato hipnótico que se agrava com o tempo. É mais ou menos a mesma história que a gente deve fazer. Seja herança do passado ou seja mentes invigilantes que estão querendo me contaminar, eu devo ter a mente crítica, consciência crítica. Para e conversa com você mesmo. Não aceita. Ai, veio uma ideia de que eu sou uma pobre coitada, que o mundo vive me perseguindo. Não aceita isso. Critica. Ah, quem falou, Cris? Só porque você pensou isso, será que é verdade? Mas peraí, vamos analisar. Não tem outras tantas coisas que você passou que são coisas legais? Critica, conversa, elabora, analisa, destrincha, não aceita. Não aceita, não fica aquela, é mesmo, é mesmo. E o obsessor é aqui, olha, é verdade, é verdade. Não aceita, critica. Não é porque alguém veio te trazer uma ideia, seja de dentro de você mesmo, do seu passado, seja de fora de um obsessor, que você tem que aceitar essa ideia. Então, usa a consciência, faz esse ego acordar no sentido de pensar a respeito, analisar, enfrentar, criticar, elaborar
ações que possam, o que que eu posso fazer a respeito? É a pergunta. Tá bom, você já falou, martelou bastante aqui, ou surgiu muita ideia de mim. O que que eu faço com isso? Critica, busca ação para lidar com isso, né? Vamos continuar. Então, Joana diz também: não te reencarnaste, porém, apenas para pagar. Achei interessante isso. Antes, sim, para ressarcir com amor, liberando-te dos compromissos negativos mediante as ações relevantes. Então, a gente estava usando a analogia, a metáfora, né, da escola. O aluno não vai para a escola ter uma lição de matemática difícil porque a professora acordou com vontade de punir o aluno. O aluno não vai para a escola e enfrenta uma prova desafiadora porque o professor gosta de ser cruel e ver os alunos sofrerem. Não, pode até ser que existam esses professores malucos, mas eu estou dizendo que quando a vida nos desafia, nos oferecendo lições difíceis, não é porque ela quer nos punir, porque você vai pagar o que você fez. Isso é mentalidade arcaica. Não. É a vida dizendo, Cris, você já está forte o suficiente e eu sei que você dá conta de enfrentar. E me joga uma bola pesada e eu tenho que segurar essa bola pesada. E me joga uma batata quente que eu já sou calejada para segurar. Não é para me punir. Quanto maior o desafio da vida, mais a divindade enxerga que eu já sou forte o suficiente para enfrentar e crescer. Olha que bonita essa imagem. A gente não fala no Espiritismo que o sofrimento é a dor eleita aos eleitos, né? Por que quer dizer isso? Que só quem já está amadurecido espiritualmente dá conta de bem sofrer lá do Evangelho. Senão a gente vai para o mal sofrer do Evangelho. A gente se sente coitado, vítima, senta, chora, fica pessimista, enfim. Fica alienado, como diz Joana. Então, quanto maior a dificuldade, quanto maior o sofrimento, mais possibilidade de crescimento. Vamos inverter o nosso olhar, ajustar as nossas lentes para enxergar desse jeito. Ela diz também: se permaneces na situação infeliz, tornas-te vítima de ti mesmo. O que que você ganha se colocando de vítima? Vai ficando cada vez maior, o bolo vai crescendo. Todavia, se te resolves por sair do caos, transforma-te em teu próprio psicoterapeuta. A gente não fala assim, ó, seja herói de si mesmo, seja herói da própria vida. A gente esqueceu, a gente quer que alguém venha nos salvar. Não, seja herói de si mesmo, né? Usa a sua razão, o seu raciocínio, esse ego que deve estar fortalecido. Levanta sua espada, pega seu escudo, ponha seu elmo e vá para a batalha. E vá para a batalha. Nossa, tá desenhando um cenário escuro ali na frente. Nick, Zérebro, todo mundo tá ali na frente. Ah, agora que eu me fortaleço ainda mais, se propõe a essa luta, essa jornada heróica e enfrenta. Nossa, eu saí do outro lado cheia de cicatriz, acabada, abatida, machucada e grande, e forte, e com conquista. Essa é a finalidade da dificuldade na Terra. É transformar a gente em guerreiros, em heróis. Nada de ser vítima de si mesmo, nada de ficar nessa situação infeliz. Joana diz: sempre ele, Jesus, né, cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde e a dádiva da paz. Ele sempre se movimentou em direção a isso, ainda que no caminho ele tenha passado por traição, por dor, por sofrimento, por tudo. Ele nunca perdeu a mira. E a mira de Jesus é a esperança, saúde, paz, amor. Ai, mas alguém me derrubou. Levanta e continua. Eu vou em direção da virtude. Eu vou em direção do que Jesus me ensinou. Eu quero crescer, eu quero aprender. Aí a vida me derruba. Levanta e continua. Não aceita aquilo que não que você merece o melhor da vida. Não quer dizer que alguém vai ficar limpando o seu caminhinho para você ir alegrinho, porque daí você vai ser criança. Para você chegar lá onde você quer, que é o caminho que Jesus ensinou, precisa de esforço, de sacrifício, né? O seu foi o ministério de júbilo, da transformação do homem e do mundo, velhos em uma criatura e sociedade inteiramente novas. Jesus é modelo e guia e mostrou para gente. Quer mais do que Jesus passou?
Jesus teve que ter paciência com a ignorância da humanidade. Jesus teve que ter. é, 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 Jesus teve que dar o seu, se esforçar, ser resiliente e perseverante para nos ensinar, falando 10 vezes a mesma coisa. Jesus teve que lidar com a discórdia, com as ofensas, com as tramas. Jesus passou pela crucificação. E Jesus sempre se manteve em paz, com essa alegria de ser, que não quer dizer que ele não tenha vivenciado dificuldades, mas ele nunca se desconectou de Deus. A conexão com Deus que nos dá essa alegria de viver para sempre, perena, serena, ainda que a gente passe por situações que nos desafiem. Me deu raiva daqui, medo ali, tristeza lá. Mas aqui dentro eu continuo em paz com Deus. Eu continuo com essa alegria de espírito. Realiza um atual encontro contigo mesmo e examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras, e vai na direção do êxito, não importa qual seja a sua situação. Não fica remoendo ela, não. Enxerga que é catapulta para crescer e segue. Se em verdade queres sair da tristeza, podes. Em caso contrário, és responsável por ela, assim te comprazendo, o que é séria enfermidade. Se quiser ficar aí remoendo, escolha sua, mas é uma enfermidade da alma. Alegrai-vos, propôs Jesus, é chegado até vós o reino de Deus. Este reino está dentro de nós, esperando ser descoberto e habitado. Então vamos aprender a manter essa alegria pacífica, que não é a do happy hour de sair na, na brincadeira, não. É uma alegria de quem está bem sintonizado, de quem se sente amparado, de quem sabe que o propósito divino é nos fazer crescer. Essa alegria de viver, que vem da gratidão pelas experiências, essa ninguém deve nos roubar. Ainda que a gente passe por situações desafiadoras e por tristezas, a gente não deve se distanciar dessa gratidão que me deixa ter a alegria de viver a vida na Terra, que a gente sabe que vai vir com desafios, sim, mas com muito crescimento também. Obrigada pela atenção de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser.